Pai, mamãe caiu, está no chão e não se mexe. Não temos comida. A voz de uma menina pequena explodiu no fone do celular de Juliano Valverde, bem no meio de uma videoconferência com investidores de Houston. Por um segundo, achou que era trote, mas a menina continuava falando entre soluços desesperados. Quem é você? Onde está sua mãe? Como conseguiu este número? Perguntou Juliano sem disfarçar a irritação. Sou Sofia. Mamãe se chama Lúcia Herrera. Me ajuda, por favor. Esse nome... Juliano ficou em silêncio. Lúcia Herrera. Não escutava esse nome há mais de 6 anos. Sentiu uma pontada no peito, mas a empurrou imediatamente. Isso deve ser golpe, murmurou e desligou. Voltou o olhar para a tela, mas a reunião tinha acabado. Todos tinham visto ele atender com cara de susto. Respirou fundo, esfregou a testa e discou um número interno. Preciso que alguém investigue uma ligação que acabei de receber. Uma menina disse que sua mãe, Lúcia Herrera, desmaiou. Averigua se essa mulher ainda mora em Santo André. E rápido. Desligou sem esperar resposta. Ficou olhando para o celular. Não conseguia parar de pensar naquela voz. Pai. Tinha dito isso? Sim. Era absurdo. Uma filha da Lúcia? Balançou a cabeça, se levantou, abotoou o paletó e saiu da sala de reuniões. Caminhou rápido pelo corredor do 34º andar até chegar ao seu escritório. Fechou a porta com tranca e ligou de novo para o mesmo número. A mesma voz respondeu, trêmula. Alô? Sou eu. Sofia, né? Onde você está agora? Em casa, mamãe ainda está dormindo. Toquei nela, mas não acorda. Tem mais alguém com você? Não, só eu. Juliano apertou os olhos e suspirou. Me escuta bem. Vou mandar alguém. Não desligue. Pode me dar seu endereço? A menina falou sem hesitar. Era a mesma casa onde ele e Lúcia tinham morado quando eram namorados. A mesma onde ele prometeu que voltaria e nunca voltou. Desligou e discou de novo. Mandem uma ambulância para este endereço em Santo André. Tem uma mulher desmaiada e uma menor sozinha na casa. Depois consigam tudo o que puderem sobre essa menina. Nome completo, data de nascimento, o que for. Passaram 20 minutos, depois 30. Finalmente o telefone tocou. Senhor Valverde, confirmado. A senhora Lúcia Herrera mora nessa casa. Foi levada para o hospital faz uns minutos. A menor Sofia Herrera está com os paramédicos. Idade, 5 anos. Juliano sentiu que o mundo se comprimia no peito. Fez as contas. 5 anos. A última vez que viu Lúcia foi às 6. O pai da menina não consta em nenhum registro. Ficou em silêncio por um longo tempo. Depois murmurou. Vou para Santo André. Preparem o helicóptero. Não quero imprensa nem ninguém me seguindo. Fala para o Maurício cancelar toda a minha agenda. O reencontro. Quando chegou na pista particular, não disse uma palavra. Nem durante o voo, nem quando pousaram perto da cidade. Só falou quando viu a fachada da casa que tinha deixado para trás. Bateu na porta. Ninguém atendeu. Onde está a menina? Perguntou ao paramédico que acabava de sair. Levamos com a mãe, não quisemos deixar sozinha. E a Lúcia? Estável. Está em observação, mas desnutrida. O médico disse que estava há dias sem comer direito. Juliano baixou a cabeça e engoliu em seco. Me leva para o hospital agora. Não quero você aqui, disse Lúcia sem levantar a voz, mas com o olhar firme. Juliano estava parado ao lado da cama do hospital com as mãos nos bolsos. Fazia mais de 1 hora esperando ela acordar. Sofia dormia numa cadeira no fundo, abraçada a uma boneca velha. Não vim discutir, respondeu ele. Vim porque escutei minha filha me pedindo ajuda. Não fala minha filha, disparou Lúcia se levantando um pouco. Nunca te importou. Eu não sabia que existia. Mentira. Te escrevi, te procurei, mandei cartas. Até fui no prédio da sua empresa. Lembra? Me tiraram de lá os seguranças como se eu fosse louca. Juliano ficou mudo. Não lembrava de nada disso. Ninguém me contou. Claro, porque você não queria saber. Já estava vivendo outra vida. Se esqueceu de tudo como se eu nunca tivesse existido. Eu não sabia, te juro. Se soubesse, jamais teria... Lúcia o interrompeu com um gesto cansado. E agora o quê? Vem bancar o herói?
Falar que vai arrumar tudo com dinheiro? Não, bem, sim, quero te ajudar. Mas não só com dinheiro. Não estou aqui por culpa. Estou aqui porque escutei minha filha me chamando de pai, e isso me quebrou por dentro. Lúcia o olhou por um longo tempo em silêncio. Depois desviou o olhar para Sofia. Ela não te conhece. Nunca perguntou por você. Falei que o pai estava longe, mas nunca falei mal de você. Sabe por quê? Juliano negou com a cabeça. Porque não quis encher o coração dela de raiva. Com fome, ela já tinha o suficiente. Isso o atingiu mais que qualquer xingamento. Não quero que se repita, disse ele baixando a voz. Não posso apagar o que passou, mas posso estar presente agora. Quero fazer certo, Lúcia. Por ela e por você também. Lúcia soltou uma risada amarga. Você não sabe o que é viver nesta cidade esquecida, com uma menina que fica doente de gripe a cada 2 semanas. Sem plano de saúde, sem ajuda, com uma costura aqui e outra ali. Acha que por trazer uma sacola de compras vai compensar tudo? Não, admitiu Juliano de imediato. Mas posso começar por aí. Lúcia voltou a olhá-lo, desta vez com menos dureza. Tinha os olhos cansados, o rosto pálido, mas a dignidade intacta. Não quero sair daqui, disse ela, como se antecipasse aonde ele queria chegar. Esta casa é o único que Sofia conhece. Não vou mudá-la como se fosse bagagem só porque agora você teve remorso. Entendo. Não vou te pressionar. Só me deixa ajudar. Que tipo de ajuda? Pagar as contas, comida, médicos, o que precisarem, sem condições. Lúcia o olhou outra vez com desconfiança. E quando você se cansar, vai desaparecer de novo? Não, desta vez não. Te prometo. Passaram alguns segundos em silêncio. O monitor cardíaco soava lento e constante. Juliano baixou o olhar, disposto a ir embora se ela pedisse. Está bem, disse finalmente Lúcia. Mas uma condição. Você não decide nada. Eu continuo criando a Sofia. Você, se quiser estar, vai ter que conquistar. Aceito, disse ele sem hesitar. Nesse momento, Sofia abriu os olhos e se espreguiçou. Olhou para a mãe, depois para Juliano. Se aproximou com passos lentos e se abraçou a Lúcia. Esse moço vai morar com a gente? Lúcia acariciou o cabelo dela sem responder. Juliano só disse, não, meu amor. Só vim ajudar. Sofia o olhou com curiosidade e pela primeira vez não pareceu ter medo. Os primeiros passos. Mamãe, ele vai vir de novo? Perguntou Sofia enquanto comia pão com leite na mesa da cozinha. Lúcia dobrava a roupa perto da janela. Parou um segundo, olhou para a filha e respondeu sem olhar para lugar nenhum. Talvez. Disse que queria nos ajudar, lembra? Mas se já não moramos com ele, por que quer ajudar? Lúcia suspirou. Não tinha respostas simples para perguntas assim. Porque é seu pai, Sofia. Sofia fez uma careta. Não disse mais nada. Naquela mesma tarde, Juliano apareceu na porta. Não vestia terno, nem levava motorista. Vinha com uma sacola de compras numa mão e uma mochila na outra. Trouxe algumas coisas, disse mostrando frutas, leite, remédios e livros infantis. E isso é para você, disse para Sofia, entregando uma caixa de lápis de cor. A menina pegou com cautela. Lúcia não disse nada, mas também não o expulsou. Posso entrar? Lúcia acenou seca. Juliano entrou com passos lentos, observando a casa que uma vez compartilharam. Tudo continuava igual, mas mais deteriorado. As paredes precisavam de tinta, o teto deixava entrar o frio. Sentiu um nó na garganta. Precisam de ajuda com mais alguma coisa? Lúcia o olhou com desconfiança. Não veio ver como estava a casa. Veio ver se consegue ficar pelo menos um tempinho. Vim porque quero conhecê-la, escutá-la, saber do que ela gosta, como se sente. Não quero invadir, Lúcia, só quero estar. Ela o observou alguns segundos, depois se sentou numa cadeira junto à janela e começou a costurar. Sofia, enquanto isso, se sentou no chão com a caixa de lápis de cor. Tirou um caderno velho e começou a desenhar. O que você desenha? Perguntou Juliano, se agachando ao lado. Uma casa, uma árvore, uma menina com a mãe e o pai. Sofia o olhou de soslaio. Não sei como se desenha um pai. Juliano ficou em silêncio. Depois, com cuidado,
pegou um lápis e disse: "Podemos inventar juntos, se você quiser." A menina o deixou desenhar uma figura ao lado. Quando terminou, o olhou séria. "Esse é você?" "Sim, mas se não gostar, mudamos." Ela pensou um momento, depois pegou um lápis vermelho e pintou um boné nele. "Agora sim", disse. Lúcia observava tudo em silêncio. Não confiava ainda, mas também não podia negar o que estava vendo. Juliano não estava se exibindo, não estava falando de dinheiro. Só estava ali, sentado no chão, desenhando com sua filha. Passaram 1 hora juntos. Quando ficou tarde, Juliano se levantou. "Vou embora já, mas amanhã passo de novo, se estiver bem." Lúcia não respondeu de imediato. Depois disse: "Se trouxer leite, melhor que seja integral. Ela não gosta do sem lactose." Juliano acenou. Antes de sair, se virou para Sofia. "Até amanhã, campeã." A menina levantou a mão e acenou num cumprimento tímido. Lá fora, Juliano ficou alguns segundos olhando o céu da cidade, a poeira no ar, o silêncio que tanto tinha evitado. Tinha voltado, sim, mas desta vez não pensava ir embora de novo. A vizinhança. "Esse moços?" perguntou Dona Meire, a vizinha, enquanto varria a entrada, e via Juliano se apeando de um táxi com sacolas na mão. Lúcia mal levantou o olhar. "Só está ajudando", respondeu sem vontade. "E você acha que alguém assim vem só por ajudar?" Lúcia não respondeu. Fechou a porta com cuidado e voltou para a cozinha. Sofia estava sentada com os pés balançando, comendo pão com geleia. "Hoje ele vai desenhar comigo de novo?" "Não sei, meu amor. Capaz que venha um pouquinho." Alguns minutos depois, Juliano bateu na porta. Trazia leite, biscoitos, um casaco novo para Sofia e alguns remédios que o médico do hospital tinha recomendado. "Bom dia", disse sem entrar. "Só trouxe isso." Lúcia o olhou séria. "E pensa vir assim todos os dias?" "Se você deixar, sim." Ela cruzou os braços, hesitou alguns segundos, depois se afastou e o deixou entrar. Sofia correu até ele. "Desenhei um cachorro. Quer ver?" "Claro que sim", respondeu Juliano, se agachando com um sorriso. "Deixa ver esse artista." Lúcia os observava de soslaio enquanto lavava a louça. Não era fácil deixá-lo entrar, mas havia algo na forma dele olhar para Sofia que mexia com ela. Não era pena, era outra coisa, algo em que não sabia se ainda podia confiar. "Lúcia", disse ele sem levantar a voz. "Estava pensando, talvez pudéssemos levar Sofia para um check-up mais completo, uma clínica em São Paulo." "E para quê? Agora se quer pagar tudo o que não pagou em 5 anos?" "Não se trata de pagar. Só quero ter certeza de que ela está bem. Está muito magra para a idade. Está magra porque às vezes não dá, mas não está doente." "Entendo. Só estou sugerindo. Não quero impor nada." Lúcia guardou os pratos sem responder. Juliano se sentou no chão com Sofia, revisando seus desenhos e fazendo perguntas. "Do que você gosta mais? Vermelho ou azul? O que quer fazer quando crescer? Sabe andar de bicicleta?" A menina respondia com risadas e palavras soltas, confortável. Já não o olhava como um estranho. Passaram quase 2 horas. Quando Juliano se levantou, Sofia se pendurou no braço dele. "Vai voltar amanhã, se sua mãe deixar." "Assim?" Lúcia suspirou. "Amanhã tenho que ir ao centro buscar uns retalhos de tecido. Se vai vir, fica com ela um tempo sozinha." "Sozinho comigo? Não tem medo?" "Não. Pelo contrário, fico animada." Ela acenou sem dizer mais. Sofia abraçou a mãe e depois disse no ouvido: "Gosto quando ele vem." Lúcia acariciou o cabelo dela. "Vamos ver se continua vindo quando não for mais novidade." Naquela noite, enquanto costurava à luz de uma lâmpada velha, Lúcia pensava em tudo. Nas cartas que nunca foram respondidas, nas vezes que quis odiá-lo, no olhar de Sofia quando ria com ele, na voz dele calma, diferente, em como não falava de negócios nem de viagens, só dela, e embora seu coração continuasse com rachaduras, algo dentro começou a ceder. Só um pouco, mas o suficiente para não fechar a porta amanhã. O primeiro dia sozinhos. "Pronta para ficar com seu pai?" perguntou Lúcia enquanto abotoava o casaco de Sofia. "Ele é meu pai de verdade?" perguntou a menina olhando com seriedade.
Lúcia se agachou na altura dela. Sim, meu amor. Embora não estivesse antes, está agora. Sofia acenou com a cabeça. Juliano chegou pontual com uma mochila nas costas e um sorriso nervoso. Trouxe algumas coisas para passar o dia, disse levantando a mochila. Livros, biscoitos, massinha. Lúcia abriu a porta e o deixou entrar. Estava vestida com sua jaqueta jeans gasta e uma bolsa de tecido no ombro. Tenho que ir ao centro. Não demoro muito. Sofia já tomou café da manhã. Deixa ela dormir a soneca às 2. Não dá muitos doces para ela. E se ficar agitada, coloca o desenho do canal 5. Entendido, respondeu Juliano como se recebesse ordens militares. Lúcia se foi sem olhar para trás. Juliano e Sofia ficaram na sala se olhando. Quer brincar? Perguntou ele. De quê? De fazer uma cidade com massinha. A menina correu buscar a mesinha pequena que usava para desenhar. Juliano se sentou no chão. Passaram a manhã entre cores e formas estranhas que, segundo Sofia, eram casas, árvores e monstros de chapéu. E você, onde mora? Perguntou a menina enquanto amassava um pedaço de massinha verde. Em São Paulo. É longe? Um pouco, mas se você quiser, posso vir mais vezes. Sofia o olhou fixo. E por que não veio quando eu era bebê? Juliano engoliu em seco. Porque não sabia que você tinha nascido. Sua mãe me procurou, mas eu não soube, e quando descobri já era tarde. E agora quer ser meu pai? Sim, se você me deixar. Sofia baixou o olhar. Depois disse, então me desenha uma flor. Uma flor? Sim. Minha mãe diz que as flores precisam de paciência para crescer. Juliano sorriu, pegou o papel e começou a desenhar. Na hora da soneca, Sofia se deitou no sofá com uma mantinha leve. Juliano se sentou ao lado, acariciando o cabelo dela. Obrigado por me deixar estar aqui, pequena, sussurrou. A menina já dormia. Lúcia voltou 2 horas depois. Abriu a porta devagar e encontrou Juliano dormindo no chão, com a cabeça apoiada no sofá e Sofia profundamente dormindo com a mão agarrando a dele. Ficou quieta, em silêncio. Observou essa imagem alguns segundos. Depois, entrou sem fazer barulho, deixou as sacolas na mesa e se sentou para costurar sem acordá-los. Quando Juliano acordou, a olhou surpreso. Desculpa, dormi. Parece que ela também confia em você, disse Lúcia sem olhá-lo. Ele se acomodou meio sem graça. Deu tudo certo no centro? Sim, comprei o que precisava. Houve um silêncio longo. Lúcia, obrigado por me deixar ficar com ela, me fez bem. Para ela também, mas isso não é permanente. Ainda estou aprendendo a confiar em você. Eu sei, não peço mais. Só um dia de cada vez. Lúcia o olhou. Finalmente havia algo novo na expressão dela. Menos raiva, mais cansaço e talvez uma pitada de esperança. Amanhã vou ao hospital fazer uns exames. Se quiser, pode nos acompanhar. Claro que sim, respondeu Juliano sem hesitar. E assim, sem grandes promessas, só com gestos pequenos, a distância entre eles começou a diminuir. O hospital e a decisão. A sala de espera do hospital cheirava a desinfetante e café velho. Lúcia folheava uma revista sem ler realmente, enquanto Sofia brincava com uma boneca que Juliano tinha comprado naquela manhã. Ele não se afastara delas desde que saíram de casa. Herrera, Lúcia! Chamou uma enfermeira da porta. Lúcia se levantou e olhou para Juliano. Fica com ela. Claro, vai tranquila. Sofia pegou a mão de Juliano assim que a mãe entrou. Ele se agachou e falou baixinho. Quer que eu te ensine como fazer um avião de papel? Sim, mas não muito grande, que eu possa guardar na mochila. Tirou uma folha do caderno de desenho e começou a dobrar com cuidado. Sofia o olhava como se fosse mágica. Por um momento, tudo foi simples. Um pai improvisado, uma menina curiosa e um hospital qualquer. Passaram quase 40 minutos até Lúcia sair. Sua cara era difícil de ler. Tudo bem? Perguntou Juliano se levantando. Depende de como você vê. O que o médico disse? Que preciso de repouso. Meus níveis estão baixos, tenho anemia. Não é grave se eu descansar e me alimentar bem,
Mas não posso continuar costurando 10 horas por dia, nem levantando às 5. Sofia se aproximou abraçando-a. Vai melhorar, mamãe? Lúcia acenou sorrindo com esforço. Sim, meu amor. Só preciso descansar um pouquinho. Juliano meteu as mãos nos bolsos, pensativo. Lúcia, vem para São Paulo comigo. Fiquem lá enquanto você se recupera. Tem espaço, tem conforto. Sofia pode ir para a escola, você pode descansar. Não precisa se preocupar com nada. Ela o olhou, como se ele tivesse pedido para cruzar um oceano. Não posso deixar minha casa. Não é só uma parede com teto. É tudo o que Sofia conhece. Mas agora se trata de você, da sua saúde, de estar bem para ela. E se depois você jogar na minha cara tudo o que fizer por nós? Não vou fazer isso. E se amanhã você desaparecer de novo? Não vou desaparecer. Lúcia fechou os olhos por um momento. Depois se agachou e falou com a filha. Sophie, gostaria de ir para a cidade por um tempo enquanto mamãe melhora? Com vocês dois? Sim, com nós dois. Sofia acenou rápido. Quero conhecer uma escola grande e ver desenho na TV o dia todo. Lúcia riu, embora com um nó na garganta. Não o dia todo, né? Mas sim, um tempinho. Se levantou e olhou para Juliano. Está bem, vamos, mas com uma condição. Qual? Você não decide nada sem falar comigo. Isso não é sua casa, é nossa recuperação. Prometo. Saíram do hospital em silêncio, os três juntos. Juliano abriu a porta do carro e Sofia subiu de um pulo. Lúcia parou antes de entrar, olhou o céu nublado. Pela primeira vez em muito tempo, não sentia que estava fugindo. Sentia que talvez, só talvez, estava começando de novo. A nova vida em São Paulo. O apartamento em São Paulo era amplo, luminoso e cheio de objetos que Sofia não parava de apontar. Tudo isso é seu? Perguntou para Juliano enquanto corria de um lado para o outro. E essa TV? E essa cadeira estranha? Sim, bem, a maioria das coisas estava aqui quando cheguei, brincou ele enquanto deixava as malas na entrada. Lúcia não disse nada. Caminhava devagar, observando com reserva cada canto do lugar. Não estava confortável. Agradecida, sim, mas desconfortável. Tem 2 quartos livres, disse Juliano. Podem escolher o que preferirem. Mandei colocar lençóis novos e trocaram os colchões. Sofia entrou correndo em um dos quartos. Quero este, tem uma janela gigante. Lúcia ficou parada no corredor. Te parece bem? Perguntou Juliano. Sim, mas quero deixar algo claro. Não vim aqui como uma convidada a mais. Vim porque preciso me recuperar. Não espere jantares juntos nem passeios familiares. Não somos uma família, Juliano. Ainda não. Ele acenou. Entendo. Não vim forçar nada. Só quero que vocês estejam bem. Naquela noite, enquanto Sofia dormia profundamente na cama nova, Lúcia se levantou para tomar água. Encontrou Juliano sentado no sofá, revisando documentos no laptop. Ainda trabalha a esta hora? Sempre, mas hoje não é trabalho. Estou vendo opções de escola para Sofia. Algumas perto, outras um pouco mais longe, mas com um bom foco infantil. Lúcia cruzou os braços. Não te pedi isso. Eu sei, mas é o mínimo que posso fazer. Sabe o que mais me incomoda em você? Que faz tudo sem consultar. Sempre foi assim. Controlador, eficiente, frio. E você sempre foi independente, forte e fechada, mas também generosa, mesmo quando não fazia sentido. Lúcia o olhou com dureza. Não se confunda. Estou aqui por necessidade, não por nostalgia. Está claro. Voltou a olhar a tela. Lúcia ficou em silêncio alguns segundos. E se Sofia se apegar demais a você? E se depois você for embora? Não vou embora. Falei desde o início. A mesma coisa disse antes. Juliano fechou o laptop com suavidade. Não pretendo cometer o mesmo erro 2 vezes. Lúcia deu um passo para trás. Ia dizer algo mais, mas a voz de Sofia quebrou o momento. Mamãe! Lúcia correu para o quarto. Sofia tinha acordado suando. Tive um pesadelo ruim. Estávamos sozinhas de novo. Lúcia a abraçou forte. Não, meu amor, não estamos sozinhas. Juliano chegou na porta sem entrar. Posso me aproximar? Sofia acenou com a cabeça. Juliano se agachou junto à cama. Quer que eu conte uma história? Uma curtinha? Vai.
Se sentou no chão ao lado delas e começou a inventar uma história sobre uma raposa que construía sua casa com flores. Sofia sorriu e aos poucos fechou os olhos. Lúcia a cobriu e quando Juliano se levantou, o segurou pelo braço. Obrigada. Foi só uma palavra, mas para Juliano foi mais que qualquer promessa. A escola e os novos começos. A primeira semana em São Paulo passou mais rápido do que Lúcia tinha imaginado. Não porque tudo estivesse bem, mas porque estava ocupada. Exames médicos, descanso forçado, adaptar Sofia a uma nova rotina. Juliano, para sua surpresa, se manteve de lado quando devia, mas presente quando era necessário. Pronta para conhecer sua escola nova? Perguntou ele numa manhã enquanto punha a mochila em Sofia. Vocês dois vão comigo? Perguntou a menina nervosa. Claro que sim, respondeu Juliano. Hoje nós três. Lúcia pegou a mão dela, embora ainda não estivesse totalmente convencida com a ideia de ficar mais tempo. Sentia que algo dentro da filha tinha mudado. Estava mais desperta, mais curiosa, menos medrosa. Na escola, a diretora foi gentil. Sofia pode se incorporar esta mesma semana. É uma menina observadora, se adapta rápido. Além disso, já sabe ler algumas palavras. Quem ensinou? Lúcia a olhou. Eu. A curiosidade dela. Juliano acrescentou. Tem boa memória e adora histórias. Sofia estava tímida, mas não assustada. Quando entrou na classe nova, se despediu com um abraço dos dois. Juliano e Lúcia ficaram na porta alguns segundos, vendo-a se sentar numa das cadeirinhas pequenas. Não posso acreditar que ela está aqui, murmurou Lúcia. E está feliz, acrescentou Juliano. Você está fazendo bem. Eu? Você a criou. Eu mal estou aprendendo a estar. Saíram da escola em silêncio. Já em casa, Lúcia se sentou no sofá, enquanto Juliano servia um chá quente. Pensou no que vai fazer quando estiver melhor? Perguntou ele. Voltar para minha casa, para minha máquina de costura, para o que conheço. E se pudesse ensinar o que sabe para outras mulheres? Propôs ele. Abrir um pequeno ateliê, dar cursos, fazer algo seu, mas sem se matar trabalhando. Lúcia o olhou desconfiada. E isso de onde saiu? É uma ideia. Não é caridade. É investimento em você, no que pode construir com sua experiência. Pensa nisso. Ela ficou em silêncio. Não disse que sim, mas também não rejeitou. Eu não sei se confio totalmente em você, Juliano, mas reconheço que está tentando. E isso vale alguma coisa. Não estou aqui para apagar o passado, mas sim quero construir algo novo. Naquela tarde, quando foram buscar Sofia, a menina saiu correndo com uma folha na mão. Olhem o que desenhei. É nossa casa e nós três estamos aí. Lúcia se agachou para ver o desenho. Juliano também. E esse sol tão grande? Esse é você, disse Sofia para Juliano, porque agora você apareceu. Lúcia o olhou de soslaio. Juliano sorriu sem dizer nada. Podemos jantar pizza hoje? Pediu Sofia. Claro, responderam os dois ao mesmo tempo. E depois riram. Foi a primeira vez em muito tempo que se sentiram como uma equipe, embora ainda não soubessem o que eram. Só sabiam que por enquanto estavam juntos, e isso já era algo enorme. Construindo confiança. Você gostava de desenhar quando era criança? Perguntou Sofia, deitada no tapete do apartamento, enquanto pintava uma folha cheia de cores. Não muito, respondeu Juliano, se sentando ao lado. Gostava mais de construir coisas com blocos. Sempre sonhei em fazer prédios. E conseguiu? Sim, mas me esqueci de muitas outras coisas no caminho. Sofia o olhou com seus olhos grandes e curiosos. Como o quê? Juliano pensou um segundo antes de responder. Como ter uma família, como brincar, como escutar as pessoas que amo. Lúcia da cozinha os escutava enquanto mexia uma panela. Não intervinha, mas cada palavra a tocava mais do que queria admitir. Olha, disse Sofia levantando sua folha. É um castelo. Você pode morar aí com mamãe e comigo. Juliano sorriu, baixando o olhar. É o melhor projeto que alguém já me ofereceu. O que você faz aí tirado no chão? Perguntou Lúcia, entrando com os pratos na mão. Estou numa reunião muito importante com a arquiteta deste castelo, brincou ele. Lúcia pôs a mesa
e o observou enquanto ele ajudava Sofia a guardar os lápis de cor. Cada vez que os via juntos, custava um pouco mais manter a distância. Juliano não atuava, não fingia. Estava. E estar começava a significar alguma coisa. Amanhã tenho uma videoconferência com minha equipe, disse ele enquanto jantavam. Mas posso fazer daqui. Já não preciso estar no escritório todos os dias. E desde quando? Perguntou Lúcia levantando uma sobrancelha. Desde que entendi que não quero perder mais momentos como este. Lúcia baixou o olhar sem responder. Isso queria dizer que já não ia trabalhar? Perguntou Sofia confusa. Não, princesa. Vou continuar trabalhando, mas agora quero fazer de forma diferente, sem ficar longe de vocês. Lúcia ficou em silêncio. Essa palavra, vocês, a atingiu. A incluía. Não era só Sofia. Depois de jantar, Sofia ficou dormindo no sofá entre almofadas. Juliano a carregou no colo e a levou para a cama sem dizer palavra. Quando voltou, Lúcia o esperava na sala com uma xícara de chá na mão. Fala sério? O quê? Tudo isso, a mudança, a forma como fala, como se quisesse ficar para sempre. Não sei se para sempre, mas quero tentar. Não quero que Sofia cresça sem saber o que é ter o pai perto, e não quero continuar sendo um estranho para você. Lúcia o olhou fixamente. Você também me deixou sozinha, Juliano. Não só ela. Eu sei. E me arrependo todo dia. Não peço que me perdoe, mas sim que me deixe mostrar quem sou agora. E quem você é agora? Alguém que aprendeu que o sucesso não serve de nada se não tem com quem compartilhar. Lúcia ficou em silêncio. Depois tomou um gole de chá e disse: Não se precipita. Não quero contos de fada. Quero verdade. Isso é o único que tenho para oferecer, respondeu ele. E pela primeira vez, ela não duvidou. O domingo em família. O domingo amanheceu tranquilo. Sofia dormia até tarde e Lúcia preparava café em silêncio. Juliano apareceu do corredor descalço, com uma camiseta velha e o cabelo bagunçado. Bom dia, murmurou ainda meio dormindo. Sempre foi tão bagunceiro, brincou Lúcia ao vê-lo. Só quando não tenho reuniões importantes, disse entrando na cozinha. Hoje tenho o dia livre. Então você lava a louça. Feito. Lúcia serviu 2 xícaras de café e se sentaram juntos no balcão. Pela primeira vez desde que chegaram a São Paulo, havia um ar diferente entre eles. Não de tensão, não de obrigação. Algo mais parecido com costume, com rotina compartilhada. Ontem à noite estive pensando, disse Juliano depois de um gole. Poderíamos fazer uma pequena escapada com Sofia, ir a um parque ou algum lugar com animais, só nós 3. Agora faz planos de família? Só se você quiser. Lúcia o olhou com uma mistura de surpresa e cautela. Me custa isso. Acordar num lugar que não é meu, mas me sentir mais tranquila que em casa. Podemos fazer deste lugar algo seu também. Não, este lugar é seu. Suas paredes, seus móveis, sua vida organizada. Eu estou de passagem. Lúcia não precisa continuar se vendo como uma convidada. Ela não respondeu de imediato. Baixou o olhar e brincou com a xícara nas mãos. Não sei se quero ficar, mas também não quero ir embora ainda. Então vamos ficar no ainda. Antes que pudesse responder, Sofia apareceu de pijama com o cabelo alborotado. Cheira a pão, cheira a café, disse Juliano, a carregando no colo. Mas se você quer pão, saímos para buscar um quentinho. Lúcia riu. Só se você dirigir. Fechado. Mais tarde, numa padaria de bairro, Juliano e Sofia escolhiam doces enquanto Lúcia observava de uma mesa. Uma senhora idosa a reconheceu. Lúcia Herrera? É você? Lúcia se virou surpresa. Sou. A tia Carmen, irmã da Lupita, que morava na frente da sua mãe. Que prazer te ver. E esse homem com a menina? Lúcia hesitou um segundo. É o pai da Sofia. A mulher ergueu as sobrancelhas. Ele é seu marido? Não, respondeu Lúcia rápido. Só estamos compartilhando tempo com nossa filha. A mulher acenou, mas seu olhar dizia tudo. Lúcia respirou fundo quando Juliano voltou com a menina e os pães. Tudo bem? Notou o desconforto. Sim, só encontrei alguém do passado. Como sempre, me lembrando que todo mundo olha, julga e comenta.
Que falem o que quiserem, disse Juliano. Enquanto ela estivesse bem, o resto não importa. Lúcia não respondeu, mas seu silêncio não foi rejeição, foi aceitação. De volta em casa, enquanto Sofia dormia a sesta com o rosto cheio de migalhas, Juliano se aproximou de Lúcia na varanda. Não vou te pressionar, mas gostaria de saber. Alguma vez pensou que poderíamos voltar a estar assim? Nunca, e ainda me custa acreditar. Mas não rejeita. Não, só me dá medo. A mim também, confessou ele. Ficaram em silêncio olhando a cidade lá de cima. Não eram os mesmos. Também não sabiam no que estavam se transformando, mas pela primeira vez estavam dispostos a descobrir juntos. O medo do futuro. E se não der certo? Perguntou Lúcia enquanto dobrava roupa no quarto de Sofia. Juliano a olhou da porta, apoiado com os braços cruzados. A que se refere? Isso, nós, você, eu, Sofia. Esta coisa estranha que estamos construindo sem saber aonde vai. E se der certo? Respondeu ele sem se mexer. Lúcia deixou uma camiseta sobre a cama e se virou para ele. Não quero que Sofia se iluda com algo que não vai durar. Já teve incerteza suficiente. Tem razão, mas também teve distância demais. E agora tem algo que nunca teve. Uma família que tenta estar presente. Não perfeita, mas presente. Lúcia suspirou. Recebi uma mensagem hoje de manhã. De uma mulher do ateliê onde trabalhava antes. Diz que tem vaga para mim se eu voltar, que me esperam em 2 semanas. Juliano ficou em silêncio. E o que pensa fazer? Não sei. Me sinto dividida. Lá está meu mundo, minha história. Aqui você, acrescentou ele. E Sofia? E uma oportunidade nova. E se esta oportunidade também vai embora? Não vou embora, falei desde o início. Mas uma vez já foi. E não mandou sinais nem explicações. Só silêncio. Eu sei. E estraguei tudo. Mas não pretendo repetir. Na verdade, tem algo que quero te contar. Lúcia o olhou desconfiada. Agora o quê? Ontem me ofereceram um projeto importante, uma expansão da empresa. Precisa viajar, abrir escritórios em outro país. É uma oferta enorme. Deixa eu adivinhar. Aceitou? Não. Rejeitei. Lúcia piscou. O quê? Disse que não. Prefiro ficar aqui em São Paulo. Ou melhor ainda, dividir o trabalho com um novo escritório em Santo André. Delegar mais, estar mais. De verdade está disposto a deixar tudo isso? Não estou deixando nada. Só estou rearrumando minha vida para que caibam as coisas que realmente importam. E você, Lúcia? Você importa. E nossa filha também. Lúcia ficou quieta com uma toalha entre as mãos. Não era fácil acreditar nele, mas algo no olhar dele a fez duvidar das próprias barreiras. E se não der certo? Repetiu com voz mais baixa. Então saberemos de cabeça erguida. Mas prefiro tentar contigo do que continuar ganhando prêmios sozinho. Nesse momento, Sofia apareceu na porta. Vocês brigam? Não, meu amor, respondeu Lúcia, dando espaço para ela entrar. Estamos conversando sobre nós. Sim, disse Juliano. Sobre tudo o que queremos fazer juntos. Sofia se aproximou e abraçou a perna da mãe. E vamos continuar aqui? Lúcia se agachou para ficar na altura dela. Você quer continuar aqui? Sofia acenou com força. Então vamos ficar mais um pouco, disse Lúcia. Juliano não disse nada, só sorriu e se aproximou para abraçar as duas. Pela primeira vez, Lúcia não se afastou. E embora o futuro continuasse incerto, o presente tinha nome, rosto e calor. E isso, para os três, já era mais que suficiente. O parque e as descobertas. O que quer fazer hoje? Perguntou Juliano, olhando para Sofia enquanto tomavam café. Quero ir ao parque onde tem os patos, respondeu com entusiasmo. E você, Lúcia, topa? Faz tempo que não vou a um parque, disse ela tomando um gole de café. Mas não soa mal. Naquela manhã saíram os três como qualquer família comum, sem grandes planos, sem promessas, só o dia e suas possibilidades. No parque, Sofia correu atrás dos patos enquanto Juliano e Lúcia caminhavam devagar pela trilha. O sol filtrava sua luz entre as árvores e, embora Lúcia se esforçasse para não romantizar o momento, era impossível ignorar como Juliano pegava cada detalhe com naturalidade.
Nada de gestos exagerados, nem tentativas de agradar à força. Só estava ali, atento. Pensei que ia se entediar com isso, disse ela. Com o quê? De brincar de ser pai, de viver sem terno, sem agenda, sem controle. Pensei nisso, admitiu Juliano. Mas depois vi Sofia dormir abraçada à boneca e entendi que o que realmente me faltava não era poder, era paz. Lúcia o olhou de soslaio. Fala como se já tivesse tudo resolvido. Não tenho. Mas pelo menos sei o que quero. E o que você quer? Uma vida real, não perfeita, só autêntica. Pararam na frente de um banco. Juliano se sentou e Lúcia o imitou. Sofia continuava correndo, rindo com outras crianças. Você acha que isso é real? Perguntou ela, olhando para a filha. Se você permitir, sim. Lúcia não respondeu. Fechou os olhos um momento. Por dentro, uma luta constante continuava. Confiar ou não confiar, ficar ou voltar, apostar ou se proteger. Lúcia, disse Juliano com voz suave, não estou aqui para substituir nada nem para corrigir o que já passou. Só quero construir algo contigo daqui para frente. E se algum dia tudo isso desmoronar? Então levantamos de novo, juntos. Ela o olhou. Não com romantismo, mas com a serenidade de quem começa a acreditar apesar de tudo. Mais tarde, de volta em casa, enquanto Sofia desenhava na sala, Juliano revisava uns papéis na cozinha e Lúcia organizava uns tecidos na varanda. O ambiente era silencioso, mas vivo. Lúcia entrou com uma sacola. Comprei uns tecidos novos. Pensava fazer umas bolsas para vender. Algo pequeno. E se fizéssemos algo maior? Propôs Juliano, deixando os papéis de lado. Maior como? Um pequeno ateliê. Você ensina, eu ajudo com a parte logística. Poderíamos convidar outras mulheres que também queiram aprender. Lúcia o olhou surpresa. E de onde saiu essa ideia? De você. De tudo que faz com tanta habilidade. Só imagina o que poderia fazer com apoio de verdade. Ela hesitou, mas não disse que não. Talvez, mas sem logos, sem imprensa, sem que pareça uma campanha. Prometido. Sofia interrompeu a conversa agitando um desenho. Olhem, nos desenhei no parque. Os três estavam no papel com um banco, uma árvore e um pato no fundo. Lúcia no meio com uma flor na mão, Juliano ao lado com um boné e Sofia sorrindo. Lúcia pegou com cuidado. Está lindo, meu amor. Posso colar na geladeira? Claro, disseram os dois ao mesmo tempo. Se olharam e riram. Não sabiam quanto duraria esta etapa, mas, por enquanto, tinham algo firme entre as mãos. Um presente compartilhado. E isso já era muito. Aprendendo a ser pai. Você sabe andar de bicicleta? Perguntou Sofia, ajeitando o capacete enquanto Lúcia ajustava os freios de uma bike pequena que tinham comprado no dia anterior. Claro, respondeu Juliano se agachando ao lado. Embora faz muitos anos que não subo numa. Então você me ensina, disse decidida. Lúcia sorriu enquanto observava a cena. Estavam numa rua tranquila perto do apartamento, de manhã cedo, antes que o trânsito ou o barulho da cidade acordassem de vez. Juliano segurava o banco da bicicleta enquanto Sofia pedalava com dificuldade. Não me solta, insistiu a menina. Não vou soltar, te prometo. Lúcia cruzou os braços encostada na parede do prédio. Era a primeira vez em muito tempo que sentia essa sensação de plenitude tão concreta. Não tinha nada a ver com presentes nem surpresas, só com presença. Depois de várias tentativas, Sofia conseguiu andar alguns metros sem ajuda. Parou sozinha, desceu e levantou os braços. Consegui! Sim! Gritou Juliano caminhando até ela para levantá-la no colo. Conseguiu sozinha! Me viu, mamãe? Te vi! Fez incrível! A menina correu de um lado para o outro animada. Juliano se aproximou de Lúcia com o rosto cheio de orgulho. Viu? Ela é forte como você. E teimosa como você, respondeu Lúcia, dando um leve empurrão no braço dele. Riram. Juliano a olhou um momento mais sério. Estive pensando, se tudo continuar como agora, gostaria de oficializar isso. Isso? Nós. Não sei se com etiquetas, com alianças ou com papéis, mas quero que isso tenha um nome, que não seja só algo momentâneo. Lúcia o olhou em silêncio. Sabe o que me impede?
O medo de que um dia você acorde e diga, isso não é para mim. E então Sofia fica confusa e eu também. Lúcia, levo meses fazendo tudo o possível para te mostrar que isso não vai acontecer. Mudei meu ritmo de vida, modifiquei minha forma de trabalhar, me adaptei a uma rotina que nunca tive. E não fiz por culpa. Fiz por amor. Por vocês. Lúcia engoliu em seco. Não era fácil escutar isso sem sentir que o chão se movia um pouco. Eu também te amo, disse em voz baixa, mas não quero te amar pela metade. Se vamos fazer isso, tem que ser de verdade, sem promessas vazias. Então vamos fazer real, aos poucos do nosso jeito. Nesse momento, Sofia correu até eles de braços abertos. Vocês também vão andar de bicicleta? Lúcia a levantou no colo. Talvez mais tarde. Mas agora vamos para a casa que já está começando a esquentar. E se esta tarde fôssemos tomar sorvete? Propôs Juliano. Sim, mas de baunilha com granulado, disse Sofia, como da vez passada. Caminharam juntos para o prédio. Juliano empurrava a bike. Sofia falava sem parar e Lúcia, pela primeira vez, já não se sentia uma visitante naquela vida. Se sentia parte. A decisão de ficar, de amar, de construir, não tinha sido um ato romântico. Tinha sido uma escolha constante, diária. E agora estavam prontos para o que viesse. Epílogo, 1 ano depois. A casa de campo em Santo André tinha se tornado seu refúgio. Não era uma mansão, nem tinha luxos exagerados, mas cada canto tinha história, risadas e pegadas pequenas de uma menina feliz. Lúcia saía do ateliê comunitário, com as mãos manchadas de tecido e um sorriso nos lábios. 3 novas mães solteiras tinham aprendido a costurar naquela semana, e uma delas já tinha vendido suas primeiras bolsas. O projeto crescia não por números, mas por impacto, por dignidade. Ao chegar em casa, Sofia a esperava no jardim com um caderno nas mãos. Mamãe, pai saiu da videoconferência para me ver pintar. Lúcia soltou uma gargalhada. De novo desenhando sóis de óculos? Agora coloquei barba como a do pai. Da varanda, Juliano levantou o olhar do notebook e acenou com a mão, sorrindo. Vestia roupa confortável, sem paletó nem gravata. Tinha reuniões virtuais, sim, mas entre uma e outra ajudava a plantar tomates ou preparar o lanche. Lúcia se aproximou dele com uma xícara de café. Como vai a expansão? Melhor do que pensei. Delegar foi a melhor decisão. E você? Como estão as meninas do ateliê? Inspiradas como sempre. Uma delas quer abrir seu próprio espaço na cidade vizinha. Imagina? Claro que sim. Sabe o que é o melhor de tudo isso? O quê? Te ver sorrir todos os dias. Lúcia o olhou em silêncio. Ainda custava se acostumar a tanto equilíbrio, mas ali estavam. Não perfeitos, não idealizados, só reais. Sofia se aproximou com um desenho novo. É nossa casa. E aqui estamos nós 3. E também os tomates. Apontou uns círculos vermelhos enormes na parte de baixo do papel. Falta um detalhe, disse Juliano. Falta o cachorro. Tem razão. Vou desenhar o Bruno. Bruno, um vira-lata que tinham adotado semanas atrás, dormia sob a sombra da árvore central do jardim. Lúcia se sentou na grama junto com eles. Não precisava de mais nada. O que tinham perdido antes, o que não puderam viver, não se apagava. Mas o que construíam dia a dia tinha mais peso que qualquer arrependimento. O sol baixava devagar. Juliano fechou o notebook e se esticou na grama. Sofia se deitou sobre o peito dele e Lúcia os olhou respirando fundo. Não era o tipo de final que tinha imaginado anos atrás. Era melhor. Não havia mansões frias, nem silêncios desconfortáveis. Havia abraços depois do café da manhã, histórias antes de dormir, tardes de desenhos e cachorros travessos. Havia uma família. E isso, para todos eles, era o verdadeiro milagre. Se esta história tocou seu coração tanto quanto o nosso ao adaptá-la, deixe um comentário contando qual parte mais te emocionou. Que personagem te fez refletir ou se alguma vez viveu algo parecido. Curta se você acredita em segundas oportunidades e compartilhe este texto com alguém que precisa lembrar que o amor verdadeiro também se constrói com paciência e gestos simples. E se gostou desta jornada cheia de emoções reais,
Não esqueça de acompanhar para não perder nossas próximas histórias. Queremos saber de você. De que cidade do Brasil está lendo este texto? Te lemos nos comentários.